Olá, tudo bem? Nós hoje vamos então trabalhar com a transformação desse diagrama da blusa base anatômica feminina em um molde. Então, esse desenho é o desenho plano das medidas do corpo, né? Então, as estruturas com medidas complementares e fundamentais obtidas pelo corpo ou com cálculos matemáticos, para que a gente consiga desenvolver esses diagramas em qualquer faixa etária, para qualquer gênero, né? Para qualquer tamanho. Então, hoje a gente vai precisar desse diagrama e de um papel dobrado, né? Ó, um papel dobrado já, para que a gente consiga desenvolver a blusa com o molde completo inteiro, né? Então, se o teu molde não tiver recorte, o ideal é que o teu papel ele permita que o molde seja desenhado, né, de forma inteira, para que depois lá no plano de corte não dê problemas. Então aqui a gente vai pegar essa partezinha da dobra da blusa, alinhar bem certinho aqui com a dobra que nós temos do papel. Então, eu gosto de colocar pelo menos 2 ou 3 pontos com fita, para a gente não correr o risco dela mexer, né, ficar fora do lugar. Já assim, eu sempre sugiro que você faça a revisão de alinhamento das linhas, né, do esquadramento, antes de cortar o teu molde, tá? Então, aqui, ó, tudo que for possível desenhar, estou usando o 6B, a gente busca desenhar. Aquilo que não for possível desenhar, nós vamos usar a carretilha, né? Que é uma forma de desenho com marcação do papel. Então, esses pontos, ó, decote, parte de ombro, né? Queda de ombro, apoio de cava, essa linha de cava que encontra com a lateral, a altura de busto, são tudo pontos muito importantes que nós chamamos de pontos de construção ou pontos de controle, que sem esses pontos o teu molde não existiria, né? Ele se deformaria. Então a gente contornou todas essas informações, ó, como a linha de cintura, a linha de altura de busto, o mamilo, o desenho do seio, todas essas informações são relevantes para o molde base. Então, usualmente, nas marcas, né, se eu for trabalhar com uma empresa de malha, eu vou ter as bases de malha. Então, para cada tipo de malha, provavelmente você vai ter que ter uma base, fazer o molde e testar, né? Para depois fazer as variações de modelo. Eu deixo anotadinho já marcado, né? As metades, que eu acho que facilita a vida da gente. Então, esse é o início, né? Então, aqui, agora a gente pode marcar a linha da cintura. A gente já traça o centro no Y. E aí a gente já desenha também, ó. Tem marcação com a carretilha. Já faz bem alinhadinho. Eu gosto de usar as cores, então na linha de cintura o vermelho, na altura de busto o azul. Então, é importante nessa hora verificar, ó, se essa linha aqui, o X, ele está formando 90 graus com o Y. Para não deixar nada torto. Aqui a gente tem o ponto de referência do mamilo e também o desenho do seio. Então, o desenho do seio de mamilo, eles são referências essenciais para desenvolver modelos, recortes, decotes,
Então, é importante a gente ter essas localizações. Mesmo no masculino, o ponto do mamilo eu sempre deixo identificado. Então, aqui a gente tem, né, o desenho base da frente. E aí, nós já temos aqui também, ó, o mesmo procedimento feito com as costas, tá? Então, já temos a cópia. Então, sempre que a gente for trabalhar, né, minha sugestão é essa. Você já trabalhe a frente e as costas, para que não corra o risco depois de não saber como que fica a interpretação, né, ou a transformação daquele molde ou diagrama em molde ou interpretação de modelo. Então, nesse aqui, eu não vou passar o lápis para cá, eu vou deixar para fazer esse procedimento depois da transformação, tá? Então, a costa, né, vai aguardar aqui, só para a gente saber, já tem a frente e a costa desenhada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar esse molde, né, aqui nós vamos ter a frente do tamanho 40. A gente está transformando o diagrama em molde. Então, quando a gente tem um corpo, né, dobrado aqui, nós temos 1/4 da circunferência do busto e 1/4 da circunferência da cintura, 1/4 da circunferência do quadril. Então, nesse modelo, nós vamos adicionar, né, vamos pensar em meia malha, uma meia malha sem elastano. Então, para cortar um modelo como esse, né, mais justinho, uma meia malha, eu vou precisar de uma folga. Então, eu vou colocar 4 centímetros na circunferência, né? Ou seja, eu vou dividir esses 4 centímetros em 4, porque eu tenho o lado direito e esquerdo da frente, que são 2, o lado esquerdo e direito das costas, que são mais 2. Então, aqui a folga vai ser de 1 centímetro. A malha, ela é usualmente, né, costurada em uma máquina overlock. Então, a overlock, ela tem meio centímetro de costura. Então, eu vou acrescentar de costura em volta, né, dela, mais meio. Então, aqui, ó, costura mais meio. Então, o que precisa ficar claro? Que entre a linha da cava até a barra da blusa, nós vamos ter toda essa linha aqui com 1 centímetro de folga. Então, a folga, ela só será aplicada aqui nessas circunferências, tá? Para acompanhar um pouco essa questão da folga, a gente vai aplicar a metade de 1 centímetro aqui na lateral da costa. Então, nas costas, eu tenho meio centímetro de folga. Só. Então, vamos lá. Então, vamos para a folga primeiro. Então, eu vou alinhar aqui, ó, a cava, vou medir 1 centímetro. Então, em toda essa curva, eu vou traçar uma paralela de 1 centímetro. Uma folga para as circunferências. Ó, é o mesmo que eu pegar aqui, né? Ó, do 0 a 1 e ir aplicando. Então, a gente pode ir fazendo todo esse tracejado. Então, como é um molde base, eu vou fazer até a linha aqui da altura do quadril. Então,
aqui nesse ponto da cava, a gente vai também, ó, eu tenho 1 centímetro de folga, eu vou descer 1 centímetro também, para que essa folga fique adequada para a cava, tá? A cava, ela tem esse ponto aqui em cima do costado. Então, ó, eu vou aplicar a régua, alinhando com o Y aqui bem certinho na dobra. Vou alinhar aqui nesse ponto, ó, do ombro. Então, aqui a gente falou que vai dar meio centímetro de folga. Então, ele é alinhado, ele nem sobe nem desce, ele tem que ser projetado meio centímetro para o lado. E aí a gente redesenha a queda de ombro. Então, é pouquinha coisa nesse caso, tá? Então, quando a gente trabalha a folga, circunferências, né, ela atinge as larguras. Então, aqui, o que vai mudar? Ó, esse ponto agora é o ponto de início da cava, e esse ponto que veio um para fora e um para baixo, na lateralzinha aqui, ó, do quadrado, é que vai ser o outro apoio da cava. Então, aqui a gente redesenha, ó, os 3 pontos. Eu mantenho o ponto de apoio onde estava, só vou girar a régua para que ela pegue essas referências. E aí eu vou trabalhar nesse momento, né, com uma corzinha a gente pode usar um lápis de cor, uma caneta, né? Vou usar aqui um tom de laranja, ó, para você conseguir visualizar um pouco melhor. Então, né, ele tá na mesma altura, ele só veio para fora um pouquinho. E aqui, o tanto que eu aumentei de folga, eu desço. Usualmente, eu formo esse quadradinho. Então, se eu fizer uma blusa bem ampla, a cava vai acompanhar também essa queda, né? E a largura aqui do costado, usualmente eu aplico a metade, quando eu quero que acompanhe o ombro, né? A metade do que eu apliquei na folga lateral, eu aplico aqui em cima. Então, ok, o que era de folga, ó, vou traçar com laranja, a gente já determinou. Fazendo a mão livre, porque tá os tracinhos, né, gente? Tem que ser tudo medido, tem que ser certinho, paralelo ao movimento do diagrama. Então, aqui a gente tem, né, a linha da cava e a lateral, que são os pontos aonde a gente tem a interferência com inserção de folgas. Aqui no decote agora, a gente vai ter uma pequena transformação. O decote ele é projetado para acomodar o pescoço, mas pensando numa blusa de meia malha sem elastano, que vai ser fechada na overlock, a gente vai projetar aqui um acabamento com um aparelho, que a gente chama de debrum ou de friso, né? E esse aparelho ele vai ter em torno de 1 centímetro o acabamento. Então, para que eu consiga passar esse decote na cabeça do meu usuário, é importante que a gente tire esse 1 centímetro para o acabamento e eu vou dar mais 1 centímetro aqui na parte inferior. Então, eu vou descer 2 na altura do decote, tá? Foram 2. Isso é um teste, né, gente? Então, depende da malha também e do acabamento. Então, eu estou projetando que aqui vai ter menos 1. Então, aqui eu vou respeitar a queda, né, do ombro, ó. Então, o meu novo traçado vai ser aqui, nesse ponto cartesiano projetado em largura e altura, ó. Aqui, 1 centímetro, 2, né? Retinho. E aí, novamente, ó, a gente vai posicionar a régua e vai redesenhar. Então, todas as interferências que a gente está fazendo no molde, é importante ter uma cor para saber aonde que a gente vai aplicar depois as costuras. Então, eu vou fechar aqui
essa linha de ombro, né? E aqui embaixo a gente não mexeu. Então, o que tinha de interferência está em laranja. Agora, nós vamos inserir as linhas de costura. Então, se eu vou trabalhar com a over, é meio centímetro. Então, paralelo à linha laranja, ó, do decote, ombro, cava e da folga da lateral, nós vamos, em todo esse processo, aplicar 0,5, tá? Que é a costura. A barra embaixo, ela vai ter, usualmente, né? São usados 2 centímetros de bainha, mas pode ser mais do que isso também quando a gente trabalha em malha. Então, todas essas referências a gente tem que saber qual é o tecido que a gente vai utilizar nesse momento e qual é o modelo que nós vamos estar desenvolvendo. Então, aqui, ó, eu vou fazer com o lápis certinho, meio centímetro em volta de todo ele. O ponto, ó, ele vai subir meio, aqui também. E aí, eu sugiro que você deixe realmente o tracejado já para lembrar que isso é linha de costura, tá? Uma linha que foi acrescida para a costura. Depois, se você quiser, pode usar uma outra cor. Então, aqui, ó, também, para a lateral, todo meio centímetro. Aqui na cava, a gente provavelmente vai ter uma aplicação de manga. E aí, é importante ter esse meio centímetro. Então, a manga, ela é a última coisa que eu projeto, porque eu utilizo o próprio desenho da cava para projetar a manga. Assim, nós não temos problemas de encaixe, né, da cava com a manga, com a cabecinha da manga. Tá? Então, aqui, ó, paralelo ao laranja. Eu acho que essa escrita vai confundir, então eu vou tirar para que a gente possa, ó, projetar desse pontinho meio para fora. Então, por que a prof não fala logo que é o e-mail? Para que você entenda exatamente o que você está projetando, tá? É paralelo, certinho o mesmo movimento. Então, a gente pode fazendo assim, ou quando a gente vai tendo um pouco mais de destreza, né, com as réguas, você pode marcar pontos de referência também e redesenhar. Mas nesse momento eu sugiro que você realmente projete as linhas e entenda, né, o que você está desenhando aqui. Tem que ficar meio centímetro certinho. Então, aqui meio centímetro em toda ela de costura. E aqui embaixo, nós vamos aplicar os 2 centímetros de bainha. Então, aqui, olha só, eu vou projetar, ó, vou deixar uma linha bem certinho sobre Y, formando ali os 90 graus, para ter certeza, né, que a bainha tá retinha. Então, aqui desse ponto, a gente vai projetar os 2 centímetros. Então, aqui eu posso usar o verde, né, para facilitar a sua compreensão. Como a gente já tem um esboço aqui desse tracejado a lápis, ó, só para a questão de compreensão visual na filmagem e até para os teus desenhos, né, iniciais de molde, é importante você ter esses mapas com cores para você depois relembrar por que tá
com tantas linhas cruzadas. A modelagem, às vezes, né, ela pode parecer complexa por isso. Tá vendo? Ó, então, o que é verde é onde eu já passei a costura. E eu anoto, de fato, no meu molde qual é o tecido e qual é a máquina que ele está projetado. Que se você usar uma outra máquina, por exemplo, uma Interlock, ela vai usar 0,8 de costura aqui, provavelmente. Então, eu preciso deixar um pouco mais de espaço para costura. Então, depende muito da máquina que você vai utilizar. Então, aqui a gente tem a frente. A gente vai fazer o mesmo procedimento para as costas, tá? Então, eu sugiro deixar a frente perto, porque você precisa lembrar exatamente o que você fez com o procedimento da frente. Então, aqui, ó, a gente tem a frente e a costa. Então, a frente já foi interpretada, né? Já é um molde agora, com folga e costura. Então, é meia malha e a gente vai usar a overlock para fechar. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar aqui, né? 4 centímetros de folga, que foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu tenho o lado direito e esquerdo costa, o lado direito e esquerdo frente. Então, cada lado vai receber 1 centímetro. Então, lembrando, ó, esse ponto aqui da cava, deixa eu trazer a costa mais para lá. Então, esse ponto da cava, né? A gente vai descer, vai fazer esse quadradinho aqui embaixo, ó. Esse ponto da cava, ele vai ser projetado lá, do outro lado. Ok? O costado, a gente também aumentou metade da folga. Então, se eu tenho um aqui, costado eu aumentei meio, né? Porque eu tô trabalhando com largura, não com circunferência nessa região. Então, novamente, ó, a gente apoia o lápis, uma das linhas aqui de Y, né? Alinhada. Meio centímetro. O decote, a gente também mexeu. Então, eu tirei, né? 1 centímetro para que ele ficasse melhor no vestir. E a gente, na frente, desceu 2 centímetros para o decote ficar um pouco mais confortável. Nas costas, eu vou descer 1 e 1. Então, é diferente, gente. Porque a anatomia do corpo frente é diferente da anatomia do corpo costa. A gente vai passar esse 1 centímetro. E aí, a gente vai riscar, ó, esse ponto com esse ponto. Então, novamente com o lápis laranja. Esse é um ponto de controle, ó. Alinhei aqui com o Y, a régua formou 90 graus. Aqui também. Então, esse ponto com esse é o traçado do ombro. E aqui é o decote. Lembrando que o decote sempre 1 centímetro ou 2, começar com 90 graus, tá? Para não dar aqueles bicos. Então, aqui a gente tem, ó, o ponto da queda de ombro, ponto de apoio de cava e da altura da cava. A gente coloca aqui a régua, né, a francesa, e vamos tentar traçar um traço único. Se a gente achar que é melhor, também pode ser em 2 momentos, ó. Vem até aqui e daqui eu giro a régua, mas que ele mantenha, né, sinuosa. Esse é o costado e essa aqui vai ser a nossa linha de folga.
pode usar lápis de cor, pode usar caneta colorida, né? O material que você tiver mais fácil. Então, agora, o que aconteceu aqui? A gente, além da folga, aplicou as linhas de costura em verde. Então, são 2 de bainha. Então, aqui a gente vai colocar 2. E em volta de toda a peça, né? Como aqui, ó, todas as linhas e curvas, foi aplicado paralelo à linha laranja, a linha verde, que é de costura de meio centímetro. Eu vou projetar a partir do laranja, meio centímetro em volta, em toda a peça. É importante esse momento que nós estamos aprendendo, os primeiros moldes, né? Entender o que é folga e o que é linha de costura, para a gente ir entendendo qual é a máquina mais apropriada, qual é o tecido, né, que a gente vai utilizar. São vários conhecimentos ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem, né, projetado, ó, essa mesma curvinha, só que a 1,5. É 1 de folga e meio de costura. Então, esse meio de costura é onde a máquina vai costurar. Então, o ponto da máquina vai pegar exatamente na linha laranja, né? Vai fechar a peça ali. E aqui embaixo a gente vai aumentar 2 centímetros. Então, de novo, ó, verifique, né? Se tá esquadrado em 90, bem certinho. Como que eu faço isso? Eu alinho uma dessas linhas aqui com o eixo Y e faço traçado a 2 centímetros da mesma maneira. Então, quando a gente projeta a costura, eu sugiro que você use a linha tracejada e não a linha cheia. Então, eu sugiro que a gente utilize na linha de costuras, né, o tracejado e na cor verde. Então, como eu já tenho certinho desenhado, só um pouquinho de experiência a gente consegue fazer a mão livre, tá? Mas nada impede que você retome as réguas e refaça essas linhas bem certinhas, respeitando sempre a linha base, que é a linha do diagrama. Foi aquela primeira que a gente projetou. Então, aqui a gente tem agora, ó, o molde, né? Frente e costa. As costas e aqui a frente. Agora a gente vai recortar sobre essa linha verde e depois verificar se as linhas estão se encontrando. Então, eu corto, fica para fora. Você pode prender, né, com alfinetinho. Aqui a gente tem um molde, né, frente, meio molde. E aqui ele inteiro, que é dessa maneira que ele deve sair no tecido. Então, o molde, ele precisa ser exatamente como ele vai ser cortado no tecido. O mesmo procedimento a gente faz nas costas.
E é importante que no corte o papel fique liso, ele não fique cheio de picote. Então aqui, ó, nós temos as costas também, meio molde, e o molde inteiro como ele deve ser cortado depois em tecido. Então tem dois pontos importantes, né, que a gente precisa identificar e verificar. Aqui no ombro, ó, se a costura da frente e da costa tá ok, eu percebi aqui que a frente tá um pouquinho maior. Então aqui, ó, aonde vai pegar a costurinha, né, a gente coloca bem certinho aqui, a gente percebe que dá para tirar um pedacinho aqui da frente, ó. Então o ombro, né, eles precisam ter a mesma medida, e aqui na lateral. Então eu preciso perceber se está alinhado, ó, as linhas de quadril, cintura e busto, e que essa linha com aquela vai costurar. Então ela precisa, né, ter um encontro, começo e fim. Aqui agora, como essa é uma blusa base, né, eu utilizo nessas bases de marcações para futuras interpretações. Então, nessa medida que nós temos da cintura até o quadril, que é de 24,5, nós podemos dividir em 3 partes, que vai dar 8,25. Então, a gente vai ter aqui a possibilidade, ó, trace ponto, pode ser a linha do jeito que você quiser. Para que isso? Para que a gente entenda que a linha da cintura é a mini blusa ou cropped, né, que tanto se fala. Que nesse primeiro 1/3 nós temos um comprimento médio. Você pode colocar comprimento, comprimento. Nos 2/3 nós vamos ter um comprimento longo. E aqui é a altura do quadril. Quando a gente pensa numa camiseta t-shirt tradicional, a gente sabe que ela é alinhada no punho, né? Na linha do quadril. Uma blusa de manga de comprimento, né? Com manga longa e tal, ela pode ter em torno dessa altura. O médio e a mini. Então, quando a gente tem calça, cintura alta, cintura média e cintura baixa, segue também essa lógica. Então, a gente tem como pensar, né? Como que vai ser esse corpo vestido, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Então, essas identificações, a gente também vai fazer aqui, ó. 8 aqui, 2/3. E aí já fica uma base bem completa. Então, comprimento mini, médio, longo e altura do quadril. Quais são as outras informações que a gente precisa ter? Que a gente pode dar uma referência numérica ou colocar como blusa base, colocar 001, aqui também, porque é a mesma, blusa base, 001. Costa, tamanho 40. Frente, tamanho 40. E aí a gente vai ter essa blusa cortada, esse molde, né, cortado no tecido uma vez, e esse também. Por que uma vez? Porque ele é duplo, né, ó. Ele veste já o lado esquerdo e direito do corpo, tá? Tanto a frente como a costa. Então aqui, ó, verificando as alturas, estão todas iguais.
Eu agradeço sua atenção, espero que você tenha gostado e até o próximo encontro. Vamos juntos? Cocriar e humanizar a educação?